sobre o fato de ter dito que em Salmos capítulo... Salmos não, que a Bíblia diz lá em... Acho que Jeremias que ele citou. Né, que, Ezequiel, que a Bíblia o tempo todo fala que não tem textos falando do Filho de Deus. Tem também o texto é Salmos capítulo 2, verso 7. Tu és meu filho, hoje te gerei. Esse texto é aplicado a Jesus, não na minha concepção. Quando você lê o texto lá de Salmos capítulo 2, versículo de número 7, deixa eu achar aqui rapidinho, acho que ainda estou na metade, né? Então, Salmos capítulo 2, versículo 7, diz assim o salmista: proclamarei o decreto ao Senhor, ele me diz, tu és meu filho, hoje te gerei. E as referências cruzadas sempre vão apontar para Cristo. Essa exegese não é minha, essa exegese é apostólica. O capítulo 13, versículo 33 dos Atos, esse texto é citado, apresentado a Cristo, como cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Quem está falando aqui é um dos apóstolos, o Paulo. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 5, para qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Outra vez serei seu pai e ele será meu filho. Novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, dizer que no Antigo Testamento não tem uma fala a respeito de Cristo chamando ele de filho, é desconhecer esse salmo. E não desconhecer apenas o salmo, mas desconhecer também o que os próprios apóstolos de Jesus, aqueles que ele mesmo escolheu, utilizando esse próprio Salmos 2, verso 7, aplicando a Jesus. Muito bem. Pastor Tony, o senhor acabou de ouvir o pastor César e eu percebi que o senhor tem aí uma oposição. Opa. O senhor tem 3 minutos para fazer, então, agora a sua consideração em relação ao que ele disse. Então, o pastor me acusou de desconhecer o Salmo 2. Olha, como nós vamos desconhecer esse salmo? Só que esse salmo não está falando que tem 2 pessoas lá em cima. Esse salmo é profético. Dizer que esse salmo, tu és meu filho, hoje te gerei, para provar que tem 2 lá em cima. Primeiro, o filho foi gerado aonde? Lá em cima? Essa é a pergunta que faz. Qualquer pessoa que... A própria hermenêutica nos faz refletir sobre o texto. Né? Tanto o texto direto quanto o texto amplo, no caso é o texto amplo, o filho foi gerado lá em cima. Quer dizer, usar Salmos 2 para provar que o filho foi gerado lá em cima, que já havia um filho com ele lá em cima, esse salmo é uma profecia que veio a se cumprir nos textos citados por Pedro em Atos, lá em Hebreus capítulo 1, dizer que nós desconhecemos esse texto pelo menos, né, menosprezar o adversário no debate. Porque, olha, dizer que esse texto pode servir de base para dizer que Jeová tinha um filho junto dele lá e o filho foi gerado aqui na terra, então onde Deus gerou esse filho? Lá no céu? Essa é a pergunta que nos faz, né? Então o filho foi gerado aonde o filho de Deus? Foi gerado aqui. Ele está usando uma profecia bíblica.